Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E nós estamos aqui com mais um programa, né? Mais um bate-papo e sempre convidando as pessoas especiais e amigos que têm sempre uma história com Jesus. Ou seja, um testemunho, uma vivência que tem aí caminhado com Jesus, tá certo? E desta feita nós convidamos uma pessoa que é muito especial. Ela gosta de cantar, ela canta, né? Aquela coisa toda. A minha amiga Ana Rosa. Tudo bem, Ana? Tudo, graças a Deus. Que maravilha, que bom que você tenha aceito o nosso convite de bater um papo. Imagina, achei muito bacana, fico muito feliz de estar aqui participando e poder estar falando um pouco mais de Jesus. Vou perguntar que você está nervosa, mas você não está nervosa, obviamente. Tô de boa. Tá de boa. Muito bem. Antes de começar esse papo, eu queria dar um recado muito legal para você que está em casa. Você já conhece a Santa Ótica? Não? A Santa Ótica tem 17 anos de experiência no mercado, conta com equipe especializada para te ajudar a fazer a escolha certa na hora de adquirir as suas lentes e armações. Na Santa Ótica também você encontra relógios e óculos de sol de diversas marcas com os melhores preços do mercado. Pode confiar. Entre em contato pelo telefone 66 99911 9312. A loja fica na Rua das Nogueiras, 617. Siga também a rede social Santa Ótica Sinop. Então siga lá a rede social da Santa Ótica Sinop. Bacana? Ana, para a gente começar, o programa é novo, é uma experiência nova tanto no YouTube quanto também na Super TV, a rede Super, né, canal 7.1 HD aqui, batendo um papo com pessoas que têm experiência com Jesus, já estão caminhando com Jesus, enfim, tem várias histórias e testemunhos. E para quem não te conhece ainda, porque talvez existem pessoas que não te conhecem, né? Muitas. Muitas. Apesar que você já ficou, vamos dizer assim, por algum período, talvez, um pouco mais famosa, mas se apresente um pouco, fale aí quem é você, da onde você veio, está morando em Sinop, já não esteve em Sinop, voltou para Sinop. Conta um pouquinho quem é a Ana Rosa. Bom, eu sou a Ana Rosa, na verdade Ana Cléria, poucos sabem do meu nome. Eu tô em Sinop desde 2020, mas como você bem sabe, eu já estive aqui antes. Eu morei aqui com a minha família um pouco antes, mas eu sou catarinense, uma catarinense perdida aqui no Mato Grosso já faz um bom tempo. Morei em Primavera do Leste, morei em Goiânia, morei nos Estados Unidos, morei um pouco em cada canto. Eu falo que quando perguntam pra mim, de onde você é? Eu, de tantos lugares. Já viajou um pouquinho. Um pouquinho. Já teve uma experiência também com a música a nível nacional. Sim, a música me proporcionou experiências únicas. Eu canto a minha vida inteira. Minha mãe fala que eu cantava desde antes de aprender a falar direito. Então, realmente, a música veio pra mim muito antes de tudo. E sempre apaixonada por música, se tornou minha principal forma de me comunicar, não só meus sentimentos, mas também de falar e me expressar. E com o tempo isso foi virando uma carreira. Foi por um momento assim da minha juventude, da minha adolescência. E me proporcionou experiências únicas. Eu participei do The Voice, eu pude cantar fora do país, pude ir para Portugal para poder cantar lá. E foram coisas muito grandes para alguém da minha idade. Eu não tinha ideia que o mundo era tão grande assim. E hoje em dia eu acabei deixando essa vida pública um pouco para trás para conseguir voltar os meus olhos para o que eu realmente considero importante. Mas quem sabe, a gente nunca sabe onde Deus está disposto a levar a gente no fim das contas, né? Verdade. Vamos aí começar pelo começo, certo? Uhum. Você falou que já tem esse dom, porque automaticamente é um dom de Deus. Sim. Né? Acredito que todo mundo tem o dom de cantar. Uns cantam um pouco desafinado e precisam de técnicas vocais, né? Técnica vocal, enfim, para melhorar o canto. Uhum. Já outras pessoas têm um dom tão grande que parece que já nasceu cantando e sabendo cantar, né? Quando que você começou lá, digo lá atrás, pequenininha, novinha, quando que você disse assim, uau, pera lá, eu acho que eu levo jeito para isso. Teu pai, né, um amigo meu, sua mãe, enfim, eu conheço a família. Quando que você percebeu, ou que a família percebeu que você levava realmente jeito para cantar? Bom, quando eu tinha 2 anos, minha mãe conta que eu andava pela casa cantando os livros da Bíblia, a música do Diante do Trono. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então eu não tinha só uma boa memória e uma boa dicção, porque minha mãe fala que eu sempre falei as coisas muito corretamente,
Talvez quando eu era criança falava um pouquinho errado, mas é mal de criança. Pra minha idade eu era muito boa. Não se cobre tanto, né? Pois é. Criança é criança. Mas assim, eu sempre tive uma desenvoltura e gostava muito de música. E ela contava que eu cantava pela casa, essas musiquinhas dos DVDs do Diante do Trono que eu tinha. E passado o tempo, quando eu tinha 4 anos, o meu pai conta que ele estava tocando violão, cantando umas músicas em casa. Não lembro se ele estava ensaiando, porque ele tocava na igreja. Lembro muito bem. E ele começou a tocar 500 graus. E ele tocou 500 graus e ele conta que eu, com 4 aninhos, comecei 500 graus de puro fogo, santo e poder. E a primeira vez que eu cantei aquela música, ele olhou e falou, ela canta mesmo. Ele fala que foi ali, quando eu tinha 4 anos, que ele percebeu que eu tinha algo diferente. Algumas vezes você olha para uma criança cantando e fala, é bonitinho, uma criança cantando. Outras vezes você olha para uma criança cantando e fica, uau. E foi o que aconteceu com o meu pai. Bem afinadinha. Eu tinha desenvoltura, tinha afinação. Afinação eu sempre digo que é algo que é natural da pessoa, é algo que não se... Eu acredito que você possa aprender técnicas e tudo mais, mas a afinação na sua forma mais pura e natural é uma coisa que não se ensina. O ouvido que a pessoa já tem para tudo, é algo que não se ensina. E não é necessariamente músicos ou cantores que têm isso. Às vezes pessoas que são simplesmente apaixonadas por música conseguem desenvolver um ouvido apurado para conseguir entender de afinação. Eu acho isso muito interessante. E no caso, meu pai viu, era uma dessas pessoas e viu que eu cantava e viu que eu era afinada. Cantando 500 graus da Cassiane, é isso, Cassiane. Né? Meu Deus, começou bem, né? Porque... Olha quem, referência, Cassiane, uma boa referência de música cristã, gospel, enfim. Essa música de 500 graus é uma música, e não mais a Cassiane, notas altas, enfim, é uma música bem diferente do Diante do Trono que você estava cantando os livros da Bíblia, né? Ela exige um pouquinho mais, mas quando eu era criança, minha voz era extremamente aguda. Eu conseguia notas que hoje só me resta uma memória. Ainda consigo alcançar uma ou outra com alguma técnica de compressão, mas... voz de criança é uma coisa, assim, incrível e única. Depois muda, né? Você fica uma adolescente, uma jovem, enfim, muda, o timbre de voz muda, né? Ao mesmo tempo, eu consegui alguns graves dos quais eu gosto muito. Muito bom poder explorar outras dinâmicas vocais. Eu acho que é muito importante quando a gente está cantando e a gente cresce cantando, entender que a nossa voz vai mudar e tem coisas que vão mudar e não é necessariamente uma coisa ruim. Sim. Quando minha voz foi amadurecendo, foi por volta dos meus 14 anos, foi bem na época que eu estava no The Voice. Eu tive muito problema para poder pegar potência, porque eu tive que sair da minha voz mega aguda para ir para uma voz um pouco mais meso, grave. Hoje eu consigo pegar uns graves muito mais bonitos e fazer com a minha voz. E eu nunca tive um acompanhamento de fono ou professores de música, mas um período em que eu segui assim, uma carreira musical na minha adolescência, eu pude ter professores que me ajudaram. Por 6 meses eu fui acompanhada por pessoas que cuidavam exclusivamente da minha voz. E eu evoluí o que eu não tinha feito em anos, em 6 meses. Então a minha voz mudou muito, aprendi muito e peguei uma potência, assim, eu não acho que eu tenho aquela voz mega potente, mas eu desenvolvi uma potência muito melhorada para alguém que era comparada a ter uma vozinha da Sandy. Mas aquela vozinha mais angelical, mais docinha, mais meiga, digamos assim, né? Deixa eu falar. Então, 500 graus foi a primeira música, teu pai ouviu você cantando e falou, pera lá, essa menina aqui, eu acho que ela, né, acho que ela dá certo. A partir daí você começou a cantar na igreja? Como é que foi isso aí, o teu processo de comecei a cantar mais músicas, foi para a igreja, era na tua casa com a sua família, que é uma família razoavelmente não é tão grande, mas assim, tem umas pessoas que eu conheço lá, enfim. Bom, eu comecei... A primeira vez que eu cantei na igreja, eu tinha 3 anos, foi antes desse evento dos 500 graus. Era aniversário da minha pastora lá em Primavera do Leste, ela conta até hoje essa história, que era aniversário dela e eu peguei o microfone, subi no púlpito e falei, vou cantar para minha pastora. E comecei a cantar. Gente. Não tinha vergonha nenhuma, eu só queria cantar. E ela fala que era a coisinha mais lindinha. Mas como eu falei, quando você vê uma criança, às vezes você não tem noção se canta ou é só uma criança. Sim. E ela pode até cantar bonitinho ou não, mas é uma criança. É lindinho! Você vê uma criança segurando o microfone e cantando louvor, é a coisa mais linda. Pouco importa se ela tá afinada. Ainda mais que você subiu assim, sem ninguém dar um empurrãozinho. Ah, não. Foi por conta própria. Vixe, e o que você cantou? Você lembra o que você cantou pra ela? Ai, eu não me lembro.
ela conta essa história, mas eu não lembro qual música que eu cantei, mas eu acho realmente a minha cara, quando eu imagino a Ana criança, fazer uma parada dessas é muito a Ana. Muito a sua cara, assim. E aí, então, essa foi primeiro que os 500 graus. Sim. E aí, depois de 500 graus, teu pai olhou e falou, pera lá, opa, tem jeito aqui, vamos apostar nessa menina aqui. E a partir daí, você começou a cantar mais na igreja. Depois disso, meu pai começou, qualquer oportunidade que tinha, ele me colocava para cantar. A partir daí, mudou um pouco. Ao mesmo tempo, eu era uma criança, então eu não tinha muita maturidade, não tinha muito discernimento de muita coisa. E quando meu pai me chamava para cantar, eu cantava. Eu queria cantar quando eu queria cantar. Se eu estava brincando, eu não ia querer cantar. Entendi. Se eu estava com sono, eu não ia querer cantar. E meu pai respeitou muito isso nessa minha fase criança. E com o tempo eu fui pegando gosto por cantar. Lá pelos meus 8 anos, eu cantava bastante na igreja, meus 8, 9 anos, aí eu comecei a cantar com mais frequência. Ainda assim, não participava do louvor, era só uma vez ou outra, eu era chamada para cantar. Fomos fazer alguma... Eu acho que eu tinha 11 anos quando a gente foi fazer uma viagem missionária para o Pará. A gente foi fazer uma pregação numa igreja local bem pequenininha que tinha lá, e no caminho a gente parou numa casa. E eu lembro que eu cantava na célula que tinha em casa, e eu cantava uma música chamada Romance. Que é aquela, estou à porta, deixa-me entrar. E eu cantei essa música na casa de uma família, que a gente parou lá no caminho que a gente estava indo para a igreja. E eu lembro que eu nunca tive aquela pressão de tem que cantar bonito, sempre tem, né? Mas eu nunca senti que isso era prioridade. Para mim, eu tinha que estar aproveitando o que eu estava fazendo e é isso. Você se divertia cantando? Gostava do que fazia? E eu lembro que esse dia eu cantei assim, fechei os meus olhos e o pastor estava orando e meu pai tocando. E eu só lembro de abrir os olhos e quando eu abri os olhos, aquela família inteira estava de joelhos. E todo mundo aceitou Jesus naquela casa aquele dia. E foi assim, uma coisa... naquela época eu não tinha noção da proporção do que era que estava acontecendo ali, mas hoje eu vejo aquilo e falo, nossa... E vejo que Deus usa realmente quem Ele quer, porque eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava fazendo naquele momento, do que era adoração. Eu só estava cantando. E chamou a presença do Senhor naquele ambiente e o ambiente mudou porque através do louvor. O louvor tem uma ferramenta muito poderosa. Se você souber usar e se você não souber usar, se Deus quiser usar, Ele vai usar da mesma forma. E isso foi o que aconteceu aquele dia. Eu achei isso muito, muito bacana. E a partir dali eu queria participar mais. Só que aí eu entrei para minha adolescência e como todo adolescente, eu era burra, né? Aí como adolescente meio avoada que eu fui, eu acabei fazendo besteira, me afastei um pouco do convívio com a igreja. A gente se mudou, então eu acabei saindo da igreja local onde eu estava, voltei para minha antiga cidade. E lá eu não me encontrava dentro de nenhuma igreja. Eu até congreguei o tempo numa igreja batista, inclusive um lugar maravilhoso, os pastores são maravilhosos, mas eu não me sentia pertencente àquele espaço. Eu entrei no Ministério de Louvor e não durei muito tempo, e depois eu acabei saindo, fiquei afastada uns bons anos da igreja. Mas eu falo assim que é muito engraçado, que quando a gente vai para longe, sempre tem aquela vozinha na nossa orelha falando assim, seu lugar não é aqui, só espera. E eu ficava o tempo inteiro tentando buscar um jeito de voltar. E eu fui acolhida pela Adna, em Primavera do Leste. Olha só. Então, assim, eu realmente fui de lugares muito diferentes, assim. Eu fui entre denominações de igrejas. Isso também me mostrou uma coisa muito importante, que é, no fim, nós somos um só corpo com um só propósito. Amém, que legal. E porque eu tinha muito preconceito com outras denominações. Eu vou rasgar o verbo aqui. Eu era muito chata. E, não, essa denominação aqui não me agrada, isso. E eu fui acolhida pela Adna, que era uma denominação que eu tinha assim, não, isso não é lugar para mim, isso não é lugar para eu estar aqui, principalmente porque eu vinha como alguém que tinha se desviado. Eu falei assim, eu não quero estar aqui. E muito pelo contrário, o pastor de Arimateia, ele foi incrível e cuidou de mim, assim, de um jeito muito
pastor pegou e me acolheu ali dentro. E como eu aprendi, as sementes que foram lançadas no meu coração naquela época vieram a germinar e ainda produzem frutos hoje. Com certeza, né? E fui pro meu intercâmbio, voltei para cá e tudo isso envolvido em música, envolvida nisso e naquilo. Nesse meio tempo participei do The Voice e acabei cantando um pouco em algumas festas e fazendo shows no município e arrastava muitas pessoas. E tinha muitas pessoas que iam só para ouvir cantar e só para ver aquele show, só para ver o movimento. E por mais que eu ame cantar, eu vi que eu não amava aquilo que estava acontecendo. E eu cantava em shows, eu cantava em casas de shows e eu estava lá me convencendo de que aquilo era o meu trabalho, eu estava apenas fazendo o meu trabalho e eu olhava para os meus pés e via pessoas caindo de bêbadas e via pessoas vivendo uma vida assim tão vazia e não conseguia afastar do meu coração aquela sensação de por que eu estou fazendo isso? E você estava participando daquilo de alguma forma, né? Não, eu estava 100% envolvida naquilo. Eu tinha total responsabilidade. E eu tentava dizer para mim que eu não tinha responsabilidade nenhuma. As pessoas estão aqui porque elas querem. As pessoas estão fazendo isso. Até que eu percebi que era eu que estava chamando aquelas pessoas. Da mesma forma que eu falei que quando eu cantei naquela casa e o Espírito veio, porque Moveu. o Espírito se move onde ele quer e faz o que ele quer, ali o que eu estava chamando não era o Espírito de Deus. Com as letras que eu cantava, no ambiente onde eu estava, o que eu estava performando, até o que eu estava me vestindo, eu não estava invocando a presença de Deus. Era um ambiente totalmente mundano. Totalmente mundano. E eu comecei a ter consciência disso. Quando a gente está nesse ambiente, quando a gente está afastado, a gente tenta se convencer que está tudo bem. Como eu falei, eu tentava me convencer que isso é só meu trabalho. Eu não estou fazendo nada de errado. E quando alguém vinha me confrontar a respeito disso, eu tampava os meus ouvidos e falava, não, você não sabe, você não vive o que eu vivo, você não sabe a minha realidade. Isso é um trabalho. E fazia comparações absurdas para tentar justificar o que eu estava fazendo. Ah, se você falasse isso para um advogado, ah, se você falasse isso para outra pessoa. Mas a pessoa de Deus, ela sabe o que é certo e o que é errado. E tem coisas que estão ali na nossa frente e a gente só não quer ver. Me mostrou também que eu realmente sei fechar os meus olhos quando eu estou fazendo uma coisa errada, isso me doeu. E depois de um tempo, quando eu me afastei dessa vida, eu tive certeza, mesmo antes de eu ter uma real conversão, um real encontro com Deus, eu tive certeza que eu não queria viver aquilo de novo. Assim, isso não é pra mim. Se algum dia eu for subir num palco e for cantar alguma coisa, for cantar uma verdade, que isso seja verdade no meu coração. E na época eu falava que era por causa da arte, mas era por causa de Deus. E demorou muito tempo depois que eu voltei para a igreja para eu voltar a me envolver e participar. Eu fiquei quietinha, fiquei fechada, fiquei encolhida no meu canto por um bom tempo, até que eu fui arrastada para fora desse cantinho que eu tinha me enfiado. Ah, fazer o quê? O crente depende da comunhão, né? Depende, né? Ainda mais quando as pessoas sabem que você tem um talento, tem um dom e Deus usa a vida dessas pessoas, cantando, tocando, enfim. E as pessoas vão olhar e não vão querer que você fique no cantinho. Apesar que nós temos que respeitar, acredito muito nisso, respeitar nosso tempo, realmente ali de se encontrar naquele ambiente, né? Não porque você tem um dom, chega numa igreja, já sobe, já vai cantar. Exatamente. Né? Eu tenho meu ponto de vista sobre isso, tenho meu ponto de vista. Eu acho que nós temos que realmente esperar um tempo ali do ambiente, né? De estar naquele ambiente, fazer parte, pertencer naquele lugar, Exatamente. Entender aquela dinâmica, aquela proposta daquela igreja, né? Os valores, enfim, o que aquela igreja pensa, para realmente pegar um microfone, subir ali e passar uma mensagem pregando, ou um instrumento cantando, ou também cantando, né? Ali, liberando uma palavra ali, né? E aí você teve esse tempo ali e de repente as pessoas te arrastaram de novo. Não, você vai cantar. Eu partilho de uma visão muito semelhante. E eu até agradeço muito, sou muito grata pelos meus pastores, pela forma como eles conduziram tudo isso. Porque, a princípio, assim, quando eu recém havia voltado, houve até uma chamada para eu participar de algo mais, mas eu falo assim, é muito diferente você estar frequentando a igreja e você, de fato, viver uma conversão. Porque eu tive experiências lindas com Deus na minha infância
E eu estava falando disso alguns dias atrás, acho que eu estava falando disso ontem, quando eu falei que eu conhecia um Deus, mas eu não conhecia o Deus, eu conhecia as obras dele. Eu presenciei muitas coisas. Você viveu o mesmo período que eu, então via o mover de Deus e eu só via o mover. Eu não olhava para Deus. Eu via tudo que ele estava fazendo. Tanto que toda a minha convicção na minha juventude era rasa e mal embasada, porque era embasada no que eu via que Deus fazia e não no meu Deus em si. Eu não tinha tido uma revelação de quem Deus é. Eu apenas via as obras, os milagres e ficava aplaudindo e maravilhada com aquilo como qualquer um daquela multidão que estava seguindo. Mas eu não tinha o Deus que cativou o meu coração, apenas as obras que cativaram os meus olhos. E era isso que me prendeu por muito tempo ainda, mas eu ainda não tinha conhecido o Deus que cativou meu coração. E eu acho muito incrível que parece que os pastores perceberam assim, quando de fato meu coração foi cativado por Deus. E ainda foi aquela, espera mais um pouquinho, vamos dar uma segurada. Eu não tive nenhuma ânsia de voltar para o louvor, eu não tive nenhuma ímpeto de ir correndo, muito pelo contrário, como eu falei, eu queria estar escondida, o mais escondida possível. E foi passando o tempo, eu fui me identificando com a igreja, fui achando dentro da igreja pessoas que hoje eu considero família, pessoas com quem hoje eu posso compartilhar da minha vida com Cristo, posso caminhar para a mesma direção, porque para mim isso é igreja. Verdade. Um templo é meramente uma estrutura onde a gente faz reuniões, um culto de domingo é um lugar onde a gente está para se reunir e poder falar de Deus mais uma vez, mas a igreja é vivida quando as portas se fecham e a gente sai da porta para fora. Justamente. Então, quando eu comecei a viver a igreja, meu comportamento mudou, meu semblante mudou, minhas roupas mudaram, minhas palavras mudaram, eu mudei por completo. E só depois dessa mudança, o pastor veio falar comigo, o pastor Queca. Ele veio falar, e aí? Vamos pro louvor? E a princípio, a minha resposta na ponta da língua sempre era não, para tudo que aparecia. Não. Ana, você não vai querer participar? Não. Antes disso, já tinham falado várias vezes, Ana, vai fazer o teste pro louvor, Ana. Por que você não entra no louvor? Eu não quero, eu não vou. E... Não se sentia pronta, talvez, estava esperando o teu momento, né? Sim, e eu não acho que tem nada de errado em você saber respeitar esse momento. Sim. Mas eu também acho que você tem que saber quando é o momento de você assumir a responsabilidade por aquilo que Deus te entregou. E quando Deus falou comigo, agora você vai. Aí eu soube que eu ia ter que engolir o meu medo e hoje, graças a Deus, eu sinto que eu pertenço a um lugar, hoje eu tenho os meus amigos, hoje eu tenho pessoas que cuidam do meu coração, eu também cuido do coração de outras pessoas e a gente vive nesse ambiente onde a gente consegue compartilhar. E eu sou muito grata a Deus por isso e por ter respeitado o meu próprio tempo. Que legal, né? Que bom. Vou fazer uma pergunta para você que é uma pergunta bem polêmica. Aí você pensa na hora de responder. Você falou que viveu um tempo, e depois nós vamos voltar lá no The Voice um pouquinho, contar um pouco dessa experiência, que é bem legal também. É uma história que você viveu, não tem como não falar dela automaticamente. É igual as minhas histórias, eu tenho histórias que eu sempre vou contar. Né? Ah, fiz isso, fiz aquilo, outro, e a gente conta histórias porque faz parte da nossa vida automaticamente. Você viveu um tempo aí cantando algumas músicas e automaticamente, como você falou que via lá, estava no palco, pessoas bêbadas caindo, enfim. Então eram festas, nós dizemos festas mundanas, festas que não tem nenhum apelo cristão e totalmente voltada para músicas seculares e mensagens que de fato não trazem uma mensagem boa ou positiva assim. O que você pensa de cantores ou músicos que vivem disso, vivem da música, ou cantando ou tocando, e eles vão tocar e cantar no mundo, como profissão, por exemplo? Você falou que você se enxergou dizendo, não, isso aqui não pode ser. Chegou um momento que você identificou que de profissão, porque é uma linha muito complicada, né? Uhum. Você ser uma adoradora e você tá cantando uma outra música. E aí minha pergunta é essa, o que você pensa sobre isso? Eu acredito que da mesma fonte não flui água doce e água amarga. Então, eu hoje sou uma compositora. E eu fui em casas de composição na época que eu trabalhava com música,
época eu trabalhava no Mundo, e o ambiente onde a maioria das composições que hoje são populares é geralmente uma sala onde tem pessoas bebendo e fumando e compondo. Esse é o lugar onde nascem as letras e as ideias daquilo que é cantado, e muitas vezes eu falo assim, eu vejo vídeos de shows de cantores sertanejos, cantores, enfim, e você vê as pessoas literalmente com os braços estendidos para cima e lágrimas nos olhos. O que isso remete a você? Para mim, isso é uma posição, isso é um semblante de adoração. O que está sendo adorado naquele momento? O que está sendo falado? E você vê a clareza de como o ambiente onde tem uma música, aquela música muda e transforma aquele ambiente. A gente saiu esse final de semana, eu e os meus amigos, para ir num lugar onde era proibido o som. Proibido levar caixa de som, proibido tocar música. Que ambiente pacífico. Encontramos outras pessoas da igreja lá e a gente ficou relaxando, ouvindo só o barulho da água correndo e foi tranquilo, foi lindo. E me lembrei de uma outra chácara que eu fui, muito mais bem estruturada, mas lá eles não têm essa política da música. E eu me lembro de olhar aquele lugar lindo, mas eu olhar assim para as pessoas tocando aquela música, aquele sertanejo, aquele brega, aquele funk, aquelas coisas tocando, as pessoas automaticamente eram mudadas pela música que estava tocando. Era cerveja, era cigarro, era gritaria, era um ambiente desconfortável. Então, assim, a música tem uma influência enorme sobre como nós nos sentimos, como nós agimos, e é ignorância você falar que não é assim. É ignorância você olhar e falar, não, é só música, é só... Não, a música tem uma influência. E se a música em si já influencia, eu, como cantora, eu vou chegar e vou cantar, eu estarei em posição de influenciadora daquelas pessoas. Ou seja, eu tinha total noção do ambiente que eu conduzia. Quando eu cantava letras obscenas, me vestia de forma obscena e estava num ambiente onde pessoas estavam buscando aquilo e eu entregava tudo, eu ainda conduzia as pessoas para algo que eu estava falando. Eu estava conduzindo as pessoas para aquele ambiente depravado que saía da minha boca. E a gente subestima muito quando a Bíblia sempre fala do poder das nossas palavras. E quando houver dúvidas sobre a importância da música, a importância da adoração, a gente tem que lembrar de como a música é algo constante no céu. Como quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que a adoração é uma coisa constante acontecendo no céu. Você vê pessoas cantando cânticos novos e todo aquele cenário, eu imagino assim, quando eu leio, me vem muita música nos meus ouvidos. E se a música é algo tão celestial, tão poderoso, por que o inimigo não usaria desse mesmo artifício, já que o papel é roubar e corromper, para poder destruir os ambientes? Verdade. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E eu não consigo fechar os meus olhos para essa realidade uma vez que eu tenho entendimento. E você pode até fazer isso tentando fechar os seus olhos, mas no seu coração você sabe o que é certo e o que é errado. Então, nesse sentido, eu acho que apesar de ser um trabalho, você tem que avaliar o que você está levando às pessoas. E por que você não pode trabalhar com música sem necessariamente trabalhar nessa área? Eu conheço professores de música, são cristãos e conseguem continuar vivendo uma vida em Cristo sem ter que corromper sua moralidade por conta disso. Ai, mas eu só sei cantar, eu gosto de me apresentar. Conheço muitas pessoas que cantam músicas até cristãs internacionais em alguns ambientes, músicas que não ferem o espírito. Então, eu acho que existem sim muitas possibilidades de você fazer da música o seu trabalho sem necessariamente ter que estar servindo a outro senhor. Então, vai algo muito da pessoa poder ter essa consciência do poder que tem nas mãos dela uma vez que ela canta uma música. Muito bem, também acho que é isso. As pessoas elas têm que ter consciência que realmente a adoração, ou a música em si, né, ela atrai. Seja uma adoração, ela atrai a presença de Deus. Não sendo uma adoração, ela também atrai e não é a presença de Deus. Voltando lá para a época do The Voice, que foi uma boa experiência que você teve, não foi a melhor experiência, porque a melhor experiência que você teve, eu acho que foi o encontro com Jesus. Com certeza foi a melhor experiência que você teve. Mas como que se deu a vontade de se inscrever e também de ter passado e participado do The Voice? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Eu não me inscrevi. Você não se inscreveu? Eu nem sabia. Quem fez isso foi meu pai. Teu pai fez isso na surdina.
Aí ele falou, te inscrevi no The Voice. Eu, tá bom. E foi bem isso. E eu não esperava ser chamada, mas no fim eu fui chamada. E eu fui passando uma etapa, outra etapa. Quando eu vi, eu estava na televisão. E pra mim, eu era uma criança. Eu tinha 13 para 14 anos. Era uma diversão. Eu não vi aquilo muito como trabalho. Eu fui ver depois. As consequências do The Voice foram um pouco mais barra pesada pra mim. Mas na época, o The Voice foi uma delícia. Eu ia para um lugar onde eu tinha que cantar, que era a minha coisa favorita de fazer no mundo. Eu só tinha que ir lá e cantar bem, coisa que eu falava, bom, eu sei cantar bem, então eu só tinha que fazer o que eu sabia fazer e me divertir. Então, para mim, foi uma experiência bem bacana. E fora isso, eu tive o privilégio de estar reunida com várias outras crianças que nutriam o mesmo gosto e amor por música. Então, por mais que a parte que fique fixa na memória de todas seja as cadeiras virando e eu cantando em rede nacional, a memória mais gostosa que eu tenho dessa época é depois que a gente voltou dos ensaios da audição e fomos todas as crianças para o hotel, sentamos do lado de fora, pegamos um violão e sentamos no círculo, eram mais ou menos umas 14 crianças. E a gente ficou lá sentada em círculo cantando várias músicas até altas horas da noite. Só que a gente estava num hotel. E eu lembro até hoje dos vizinhos colocando a cabeça para fora falando: cala a boca, criançada, eu quero dormir, eu quero dormir. Ao mesmo tempo tinham outras pessoas que saíam da janela dos apartamentos delas e ficavam assim, balançando as mãos, ouvindo a gente cantar. Curtindo o som lá. Então, assim, pra mim foi, como uma criança que participou de tudo isso, foi divertido. Foi muito divertido. Nessa época que você participou do The Voice, você estava na igreja, você não estava na igreja? Como é que estava o teu relacionamento com Deus nessa época? Nesse período, eu já estava um pouco mais afastada. Eu não tinha uma congregação para chamar de minha, a gente estava meio que desigrejado, digo eu e minha família. E também no período que eu fui foi quando eu mudei de cidade, então ainda mais deslocada dentro da igreja. Foi o período que antecedeu eu, de fato, me desviar, assim, da igreja. Até porque lá, se eu não me engano, tá? Você vai me corrigir. Lá você não cantou nenhuma música gospel cristã, ou cantou, e eu tô desinformado, eu não lembro. Não pode. Que não pode, né? Não pode. Ninguém é autorizado a cantar música cristã. A gente até tinha pensado em cantar. Eu e meu pai tínhamos pensado em alguma música gospel, mas não era autorizado. Chegou lá, foi barrado. Eles não abriam. Diz eles que é algo que mexe muito com a emoção das pessoas. Mas hoje, vendo isso com outros olhos, eu sei porque eles não querem ter músicas gospel em rede nacional saindo ali da TV deles. Então, realmente, não era uma possibilidade ali dentro. Ao mesmo tempo, eu cantei na mesma edição que eu fui, cantou uma outra menina que também não cantou gospel, já que não era autorizado. Uhum. E hoje ela é uma cantora gospel, a Manu Paiva. Ela é de Cuiabá, ela foi pra lá, ela cantou, se não me engano na edição, ela cantou uma música do Jackson's 5 e cantou lindamente. E hoje ela vive para adorar ao Senhor. E eu lembro que um momento muito interessante da época que eu participava da Adna, ela é da Adna de Cuiabá. Não sei se ainda congrega lá, mas na época congregava, na nossa adolescência. Foi no período que eu estava tentando voltar para a igreja e eu fui num retiro dessa Adna. E quando eu fui no retiro, que a gente foi para Cuiabá na conferência, quem estava cantando lá... Era ela. Ela era a ministra. Cara, que legal. Então, assim, foi um reencontro muito marcante para mim, principalmente para ver onde toda aquela experiência levou ela e onde a experiência estava levando a mim. Então, assim, foi algo que serviu como estalar, assim, quem disse que você não pode me adorar só porque agora você é cantora demais para mim? Eu fiquei bem chocada com tudo aquilo, ao mesmo tempo que foi muito bom ver ela lá, me deu um peso no coração de ver que eu podia estar seguindo o mesmo caminho. Que coisa, hein? E na época que ela estava lá, vocês chegaram a conversar e perguntar sobre Deus, sobre religião, sobre igreja, alguma coisa? Esses assuntos nem se comentavam muito lá? Na época do The Voice, não. Na época do The Voice éramos todas crianças. Ela ainda era mais tranquila, porque você consegue ver uma criança que é mais quietinha, uma criança que é mais... E
querendo ou não, éramos todos muito crianças, então a gente estava lá mais para brincar, para nos divertir. E no nosso tempo livre, eu e as meninas, pelo menos, a gente ficava falando sobre assuntos muito aleatórios. Eu sempre gostei de falar de filme e falávamos de músicas de modo geral, e o que a gente gostava de cantar, o que a gente gostava de fazer, onde tinha começado. É claro que você via várias pessoas que tinham uma história em comum de ter começado a cantar na igreja, outros não queriam nada a ver com a igreja. E assim, você encontrava pessoas de todas as realidades lá dentro. Então, acabava que religião não era um assunto muito recorrente entre grupos tão diversos, assim, de crenças tão distintas. O que você tira de realmente lição? Lógico, você era criança e tudo, mas olhando hoje no teu retrovisor e ter participado de um programa a nível nacional que expôs a sua imagem, logicamente, expôs a tua família, expôs você, as pessoas não têm a percepção. Hoje, lógico, a internet está muito mais veloz com a exposição, mas era talvez aí uma boa época que a TV ela tinha uma hegemonia, um poder, ainda tem, mas tinha muito maior do que isso. O que você leva, o que você tira de lição, digamos assim, positivo e negativo do The Voice para a sua vida? Positivo é que existem plataformas que podem mudar a sua vida se você tiver maturidade e mentalidade do que você quer fazer com aquilo. Como eu falei, o exemplo da Manu para mim é incrível. Ela usou daquilo e sendo uma pessoa cristã, bem embasada, ela soube para onde caminhar. E em nome de Jesus ainda vamos ver muito o nome dela em vários lugares, adorando ao Senhor como sempre. E eu tiro de aprendizado negativo disso, que às vezes aparecer pode parecer atrativo, mas tá escondido, tá escondido em Deus, é muito melhor. Porque toda aquela exposição, tudo aquilo me trouxe consequências com as quais eu lido até hoje. Consequências não tão boas. Eu não tive amizades no ensino médio. Hoje eu falo da importância dos amigos que eu fiz em Cristo, porque eu não conseguia fazer amizades, porque eu me sentia muito insegura. Existiam muitas conversas ao meu respeito, porque todos que te veem acham que têm o direito de falar sobre quem você é e acham que conhecem o seu coração porque te viram na televisão. E eu sofri muito com isso. Na escola eu não tinha amigos, na igreja eu não era muito bem vista, porque eu tinha cantado na televisão e não tinha cantado nenhuma música de Deus na televisão. Então, certamente, eu não era bem-vinda ali. Essa exposição não fez tão bem para você, então? Não. Eu me senti... Especialmente assim, eu não culpo a igreja e... Eu era uma pessoa imatura e os adolescentes que participavam da congregação onde eu tentei congregar por um tempo também eram tão imaturos quanto. Sim. Então, assim, eu não posso olhar para aquela pessoa e falar, por causa dela eu me afastei da igreja. Não, eu me afastei porque eu fui burra. Eu falei, adolescente burra. E eu acabei não tendo maturidade para conseguir lidar com aquilo. E Deus trabalhou muito isso no meu coração. Eu até brinco, falo assim, Deus usou a língua de outras pessoas para me lapidar e me afiar, para fazer com que eu coubesse como pedra na igreja. Então, assim, realmente foi uma experiência dolorosa, mas que me ajudou a chegar onde eu sou hoje. Onde eu tô hoje, eu acho que eu seria muito mais fraca e ofendida se não fosse por tudo isso que aconteceu. Fez você amadurecer em algumas áreas, enfim. No fim, a gente tem que entender que tudo tem um motivo e ficar remoendo as dores do passado não vai poder fazer com que você volte atrás e mude. Eu podia ter dedicado muito mais da minha vida a Deus do que eu fiz, eu podia ter aproveitado muito mais dessa oportunidade do que ficar tentando perseguir uma fama ilusória. Podia mesmo, mas vou fazer o quê? Hoje o que eu tenho é o que é me dado e eu tento fazer o melhor dentro das condições que Deus me dá. O que Deus me dá, eu vou tentar fazer o meu melhor para poder trabalhar com isso e fazer a vontade dele, não a minha. É isso, é verdade, concordo com você. Temos lições do passado que vão servir para o nosso futuro. Lições boas, como você falou, tirou lições boas. Teve lições não tão boas assim. E realmente vai servir para nos amadurecer e fazer com que nós cresçamos aí e desenvolvemos como pessoas. Deixa eu falar para você o seguinte, queria perguntar, obviamente, experiências com Deus. Você teve lá atrás, você me falou então,
primeira experiência que você teve numa casa lá, foi uma casa, né? Foi uma casa pequena, sem pretensões nenhuma, veio uma adoração ali genuína, né? E Deus moveu naquela casa ali, pessoas, né, se entregaram ao Senhor Jesus ali. Quais outras experiências você poderia compartilhar para nós aí da sua caminhada com Cristo, enfim, momentos de conversa, de reflexões, de adoração que você esteve ministrando, enfim, o que você possa compartilhar para nós? No período que eu estive na Adna, eu fui num retiro de adolescentes. E eu lembro do pastor pregando para mim uma coisa muito importante que eu levo no meu coração até hoje. Ele fala assim: você está num barco. E dentro desse barco, Jesus é o capitão desse barco e está te guiando para a eternidade. O fim dessa sua viagem é a eternidade. Dentro desse barco, existem várias outras pessoas, vários outros passageiros. Vamos supor que você briga com outro passageiro. O outro passageiro falou algo que te fez sentir insultado. O outro passageiro teve um comportamento que você falou: não gostei. E você pula desse barco. Faz algum sentido isso pra você? Aí eu lembro que ele estava pregando e eu falei: não, gente, quem que faria isso? Então por que você abandona a caminhada com Cristo por conta do seu irmão? E ele falou aquilo, eu lembro que mexeu comigo, mas não na época não tinha entendido a profundidade daquilo que estava sendo falado por aquele pastor naquela pregação. E eu segui, nunca mais esqueci do que ele falou, e ao mesmo tempo não entendia plenamente, mas eu soube que eu não podia abandonar minha vida com Deus por causa de terceiros. E quando eu voltei aqui, eu cheguei em Sinop em 2020, que eu voltei dos Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui em Sinop, eu tava meio... vai, não vai... Na época da pandemia não estava tendo tanto culto presencial, então acabou afetando um pouco. Sim. Eu fiquei muito tempo em casa, estava muito deprimida e não queria nada com nada. 2021 começaram a voltar os cultos, mas ainda é aquele período pós-pandemia. E eu vivi aquela vida um pouco na igreja, um pouco no mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo. Não é crente de verdade, só está indo ali pelo rolê e pela emoção. Em 2022 quando eu comecei a ser mais frequente nos cultos. E ali algo começou a trabalhar, comecei a ouvir de fato o que estava sendo dito. Mas ainda não tinha acontecido um grande momento comigo. Mas em 2023 teve o congresso na igreja. Eu lembro até hoje que foi o congresso onde foi falado muito sobre avivamento. Foi no período que aconteceu o avivamento em Asbury. E esse acontecimento realmente balançou muito o mundo. E naquela época o Gabriel Cantarino veio ministrar. Sim. Eu lembro daquela pregação, claramente, eu lembro daquele dia. E eu acho que eu nunca vou ser capaz de esquecer. Porque naquele dia, depois daquela pregação, eu senti como se eu estivesse levando milhares de bofetadas na minha cara. E eu senti um constrangimento tão grande e ao mesmo tempo um amor tão grande, porque eu vinha carregando várias feridas, várias dores do meu passado e vinha tentando me afastar do amor e do carinho e do perdão de Deus para tudo que tinha acontecido. E eu lembro naquele dia que eu ouvi naquela pregação algo mexendo dentro de mim. Quando acabou, começou o apelo, começou a oração, eu não conseguia parar de chorar. E um amigo meu chegou perto de mim e trouxe uma amiga e falou assim: ora por ela. O Lucas, ele estava lá com a Monique, pediu para a Monique estar orando por mim. E ela veio e orou por mim e eu sentia como se eu tivesse botando para fora tudo aquilo que estava me machucando. Eu gritei a ponto das minhas costas doerem, do tanto que eu gritei. A minha garganta doeu, meu peito doía, meus pulmões doíam. E eu berrava. Eu acho que meu grito ecoou pela igreja inteira naquela noite. E eu senti como se a dor estivesse saindo, rasgando do meu corpo. Tudo aquilo que eu estava carregando. E depois daquele dia, eu já vinha assim, desde 2020, do momento em que eu estava buscando mudar, buscando melhorar. Mas naquele dia, depois dessa experiência chocante, eu falei: eu nunca mais vou viver do jeito que eu vivi. E daqui pra frente, eu vou tomar decisões radicais.
E eu não me arrependo nenhum dia de ter tomado essa decisão, não me arrependo um único dia de ter decidido ser cada vez mais louca, mais doida, apaixonada. E hoje, simplesmente, eu não consigo ver uma realidade em que Cristo não seja o centro da minha vida. Então, eu acho que... na minha infância, eu vi milagres, eu vi surdo ou voltando a ouvir, eu vi paralíticos voltando a andar, eu via tudo isso. Mas a experiência mais marcante que eu já tive com Deus foi quando eu experimentei do perdão. E eu acho que nada se compara àquele dia. Até porque eu acredito, e talvez você concorde comigo, que é aquela questão, né? Você ver os testemunhos, como você até comentou antes, ver os testemunhos, ouvir os testemunhos da vida dos outros é muito legal. Mas quando você vive na prática o teu testemunho, o teu encontro, porque eu acredito que nós temos vários encontros com Jesus ao longo da nossa caminhada cristã. Sim. Você teve um encontro aqui, teve um encontro lá e foi melhorando a cada encontro. A cada conversa é como se fosse uma aula. Você faz uma aula, você fica boa. Mas quando você faz uma outra aula, você aprende coisas novas e aí você vai amadurecendo. Eu acredito nessa experiência, de várias experiências. Melhor que ver e ouvir testemunhos dos outros, que é muito bom, óbvio. Legal é viver isso, né? Viver os testemunhos. Sim, eu acho que aos poucos Cristo vai revelando pra gente várias facetas da sua natureza. Primeiro ele veio para mim como um redentor, depois veio como irmão, depois veio como um pai e hoje eu sinto que ele é meu amigo. E não existe privilégio maior do que ele ser meu amigo. Eu lembro daquela música Primavera, que a letra é mais que o meu Senhor, você é meu amigo. Então assim, mais que meu Senhor, você é meu amigo. A gente vai construindo uma intimidade com Deus ao longo da nossa caminhada, mas isso sempre tem um ponto de partida e sempre começa na convicção do pecado, no arrependimento e na imerecida graça vindo cobrir a gente com aquele perdão que a gente não merece, mas Ele concede. E é isso, essa é a minha grande experiência. Até então a mais marcante, mas eu estou esperando os próximos capítulos. As outras, exatamente, eu acredito muito nisso. Que experiências, elas são vividas conforme nós caminhamos. Caminhamos e é assim, você falou que esteve nos Estados Unidos, ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Fiquei 8 meses. 8 meses, é uma experiência. Sim. É a experiência da língua, do clima, do visual, né? Cada lugar que você vai diferente, você aprende um pouco da cultura e você vai aprendendo coisas novas. Sim. Com o Senhor é a mesma coisa. Você quer ter um relacionamento mais íntimo? Esteja mais íntimo. Exatamente. Caminhe mais perto do Senhor e automaticamente você vai ter esse relacionamento mais íntimo com Ele. É. Né? E outra coisa que eu percebo na minha vida, talvez você perceba na sua, é que cada vez que você conversa com pessoas, e depois de ter tido esse encontro ou os encontros com Deus, você começa a fluir do rio dentro de você, né? A palavra diz isso, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E essa água que vai fluindo de você acaba tocando outras pessoas. E aí você acaba ministrando vida de Deus na vida das pessoas, falando desse amor para outras pessoas, com mais anseio de falar. Eu não sei como que é essa parte evangelística tua aí de falar de Jesus para a pessoa, como é que é? Eu não sou uma pessoa que tem facilidade em fazer amizades. Eu sou muito tímida, muito retraída no primeiro momento. Quando alguém me conhece, eu pareço um jacuzinho. Mas eu gosto de pessoas. Uma coisa que eu pedi muito a Deus, eu orei por muitos anos. A partir de 2021, quando eu voltei pra cá, eu lembro que eu orava muito, Deus. Eu quero amar pessoas, eu quero gostar da presença de pessoas, eu quero querer estar com pessoas, porque eu vivi uma vida extremamente cínica. Eu era muito cínica. Eu não acreditava em praticamente nada. Vivi muito tempo, no tempo que eu vivi desviada, eu estudei muita filosofia, e não filosofia das boas, mas filosofias vãs, que falavam sobre o homem sendo o centro, e eu me achava o centro. Eu me achava a controladora da minha vida, então eu era uma pessoa extremamente cínica que baseava meus relacionamentos com base na necessidade, na dependência de algo e na troca mútua.
Até que eu entendi que o que é graça e que não se trata da troca mútua, e sim eu me doar. Ah, mas a pessoa não vai se doar para mim. Se Cristo dependesse da gente devolver o sacrifício que Ele fez por nós, assim, não ia ter salvação. Simples assim. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o exemplo de Jesus Cristo, mesmo que nem tudo vai dar um retorno pra gente. E foi assim que eu fui aprendendo a lidar com outras pessoas e entregar outras coisas, porque eu tenho algo dentro de mim que é o Espírito Santo. E se eu não posso entregar isso na vida de outras pessoas, eu tô fazendo o que com o Espírito Santo? Tô guardando num potinho? Quando Jesus fala da candeia, é deixado claro que o que brilha em nós não é a nossa luz, porque eu sou a Ana e eu sou isso e aquilo. Não, é o Espírito Santo. E se você não for deixar isso aparecer, que papel de cristão você tem feito na sua vida? Se você vai no seu trabalho, todos os dias você tá lá, as pessoas convivem com você diariamente e não veem o brilho do Espírito Santo em você e não sabem dizer que você é alguém diferente, não sabem dizer que tem Cristo em você, tá sendo um péssimo cristão. Tá queimando o filme de Jesus. Exatamente. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Nada de bom também você está fazendo. Para as pessoas olharem para você e não verem a Cristo. Você tem uma responsabilidade agora que Exatamente. Você caminha com Jesus, de você manifestar esse Jesus do qual você crê, né? E você não precisa ser, eu vou ser um evangelista, eu vou sair em todas as festas agora pregando Jesus, eu vou agora... amém. Se você for fazer isso, amém, de verdade. Se o chamado foi esse. Isso é uma coisa que eu sempre olhei assim com olhos de temor, mas eu acho que é uma coisa muito grande a se fazer e é um chamado muito específico. Então, se você foi chamado para isso, se você sente seu coração queimar por almas, faça isso. Agora, o mínimo que você faz como crente é brilhar a luz de Cristo. É o mínimo que você faz como um cristão. É você agir de acordo com o que Cristo agia. E Cristo era bom em sua natureza. Cristo não precisava estar fazendo milagres para ser uma pessoa boa e admirável. Um amigo meu sempre fala que Cristo viveu 30 anos de caráter para 3 anos de ministério. Então, não é sobre o que você faz para você ser visto, mas o que você faz para imitar a Cristo. E é isso que vai mostrar para as outras pessoas o Cristo que há em você. Então, assim, você pode chegar e orar pelo seu colega de trabalho e ele ser curado da doença que ele tem. Lindo. Mas se você só tiver o coração de Cristo onde você for, não tem como você passar despercebido. Então, eu acho que é sobre isso, as pessoas poderem ver Cristo em você. Até porque você está no teu ambiente de trabalho, né? Ou, enfim, o lugar que você convive. E as pessoas sabem que você é uma filha de Deus, né? Você é uma cristã, você ali é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E se elas necessitarem de uma conversa, necessitarem abrir o coração, sabendo que você é essa pessoa, com certeza ela vai te procurar. Certamente. Né? E outra coisa que eu aprendo sempre, e faço isso no meu dia a dia, é procurar conversar com as pessoas. No trabalho, num lugar ou outro. E sempre brinquei, você tá bem? Você tá feliz? Como é que você tá? Aí a pessoa, tô bem, mas você tá bem de verdade ou você tá mentindo? Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, tô mentindo. Então que você não tá bem, o que tá acontecendo? E aí já entra. No meu caso, talvez eu tenha um pouco mais de espontaneidade para conversar, diferente de você que é um pouco mais tímida, enfim. Mas não tem como eu passar na vida de alguém sem falar de Jesus. Ou passar ileso. Quando Jesus estava caminhando em algum lugar, conversando com algumas pessoas, ele sempre operava alguma coisa. Eu lembro de Pedro, que falavam que até a sombra dele curava. Não é sobre Pedro, é sobre o Espírito Santo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar no nosso dia a dia. E assim, a ignorância, é muita necessidade de fechar os nossos olhos, a gente pensar que esse mundo está de braços abertos para Cristo. A gente sabe que não está. A gente sabe que falar de Cristo, você se posicionar como eu sou cristão, você está colocando um alvo nas suas costas ao mesmo tempo que você está sendo uma fonte para outras pessoas. Verdade. Então, assim, é uma dualidade muito interessante que acontece, mas ainda assim,
viver Cristo é você saber que esse mundo não vai te amar. É você estar preparado para lidar com um mundo que não vai te amar. Mas eu até digo, eu falo, Deus, se minha caminhada na Terra, se minha vida inteira for, o meu testemunho inteiro, minha vida inteira, for para que uma pessoa conheça o teu nome, eu já fiz mais do que, meu Deus, mais do que eu poderia esperar, entendeu? Porque, e ainda não é sobre as nossas obras, isso é apenas uma gratificação, podemos chamar dessa forma, porque às vezes eu brinco, falo assim, qual que é o seu chamado, qual que é isso? Muitas pessoas às vezes falam, meu chamado é cantar no louvor, meu chamado é isso. Amém. Eu não vejo o meu chamado dessa forma. Eu falo assim, Deus me chamou para ser uma adoradora em excelência. E adoração, ontem mesmo a gente estava falando sobre adoração, adoração nada mais é que um estilo de vida. Não é uma música que eu canto, não é algo que eu toco, é um estilo de vida. É do meu despertar até o meu adormecer, eu estar adorando a Deus em tudo que eu faço. E Deus ser glorificado e reconhecido. Você reconhecer a grandeza de Deus e exaltá-lo em tudo que você faz. Então, se eu estou vivendo uma vida que não adora o meu Deus, eu estou desperdiçando ela. Uau, é isso aí. Ana, olha, falamos bastante aqui nesse programa de hoje. Eu falo demais. Não, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Queria te agradecer por esse bate-papo, falando um pouquinho das suas experiências, daquilo que você tem vivido. Enfim, eu espero que as pessoas que têm ouvido, ou que vão ouvir, obviamente, possam aí, na tua fala, ou se inspirar, ou pegar alguma reflexão, algo que você disse aqui, realmente que possa servir para as pessoas. Por isso que nós conversamos sobre Jesus aqui. Amém. Porque aquilo que nós temos dentro de nós, nós colocamos para fora. E com certeza vai servir para alguém. Esse bate-papo, essa conversa. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Que Deus continue te abençoando e que você continue louvando a Deus. Amém. Tanto com o louvor, né, com as músicas, quanto com a sua vida aí, com essa adoração. Que você possa agradar a Deus a cada dia. Amém. Muito obrigada, viu? Isso que você está fazendo é algo realmente maravilhoso. Fiquei muito feliz com o convite e espero sim que muitas pessoas possam ser edificadas com esse programa, porque falar de Cristo é sempre bom. Maravilha. Eu queria te pedir para você fazer uma oração para quem está nos assistindo agora. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estarmos aqui mais um dia na sua presença, termos a liberdade de ter momentos assim, Deus, de compartilhar do teu nome, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor venha estar abençoando cada um que está assistindo esse programa agora, Deus, seja no YouTube, seja na televisão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando vidas, Pai, que o Senhor esteja tocando cada um dentro dos seus lares e que o que foi dito aqui, Deus, de alguma forma venha estar edificando os corações e que o Teu nome seja sempre espalhado, Deus, seja proclamado por essa terra. É o nosso anseio, é o nosso desejo, Deus. Nós Te adoramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado. Você que ficou até agora acompanhando o nosso bate-papo, que Deus abençoe você também, abençoe a sua casa e até o nosso próximo programa.